Na terra havia toda a semente, porém faltava um homem que pudesse lavrar a terra e serem frutíferas. Assim, Deus criou o homem. E ao criar o homem, Deus colocou a palavra na boca dele para que ele chamasse as coisas à existência. Esse mesmo poder é a palavra de Deus na minha boca. Boa noite, sejam muito bem-vindos à Palavra de Deus na minha boca, da série Eu Já Comi. Nessa noite que o Senhor nos envolva com a sua palavra à medida que a palavra for liberada sobre nós, amém? Vamos orar diante do Senhor. Pai Santo, Deus Eterno, obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Que possamos ser revestidos pela Tua verdade à medida que os nossos olhos se abrem, à medida que cegueira e surdez é removida de cada um de nós. Que possamos genuinamente, ó Rei da Glória, levantar as nossas mãos diante do Teu altar e ser levados de fé em fé, de glória em glória, à medida que diminuímos nós para que Tu cresças. Que já não mais busquemos a nossa própria justiça, baseada em orgulho e engano, mas que antes, Senhor, possamos buscar as coisas do alto. E à medida que Tu nos revestes com a Tua palavra, possamos nos achegar cada vez mais a Ti, como um vaso agradável diante do Teu altar, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém e amém. Boa noite, Pastor Mauro. Boas, glória a Deus. Pastora, Deus abençoe a todos, que o Senhor Jesus vos conceda nessa noite serem impactados pela glória dele. Em nome de Jesus. Amém. Pastor, na semana passada, quando o pastor falava sobre nos revestirmos com as vestes de figueira, um ponto que eu gostaria de trazer é sobre a questão de Adão. Em Gênesis 3, nós vemos que o Senhor perguntou a Adão onde estás, após ele se ter revestido com as vestes de figueira. E ele disse ao Senhor que escondeu-se porque ele estava nu, mas ele já estava revestido com as vestes. E o Senhor sabia que ele estava ali, que ele não estava revestido. Ainda assim o Senhor perguntou onde estás. E ainda assim ele disse que estava nu. Entendendo nós que as vestes de figueira não nos cobrem de modo algum. Então eu gostava que o pastor nos trouxesse esse ponto, porque nós vemos que os nossos medos levam-nos a fugir. Moisés foi se esconder porque ele também fugiu do Senhor. E a dada altura o Senhor perguntou também onde estás. E muitas das vezes o pastor tem estado a trazer-nos esse ponto sobre estarmos a fugir do Senhor em diferentes lugares. E o Senhor vem a dada altura e confronta-nos aonde estás. Amém. Amém. Eu, na semana passada, toquei sobre esse tema e perguntei várias vezes sobre aonde estás, porque é a pergunta que o Senhor fez a Adão. E mencionei também sobre que Moisés fugiu por 40 anos. E quando Moisés volta, Moisés, na realidade, estava escondido também. E a pergunta, a chave seria: aonde é que tu te escondestes? E o chamado da parte do Senhor é nos tirar de onde nós nos escondemos, não estar conosco no esconderijo. Depois nós vemos que quando Deus confronta ou fala com Moisés, Moisés foge. Muitos assim também, nós fugimos de certas conversas, fugimos de ouvir o Espírito Santo, porque o Espírito Santo aponta para Jesus, ele não aponta para a nossa crença. Ou seja, o Espírito Santo exaltaria a convicção de que nós não acreditamos em Jesus. O Espírito Santo não viria a dizer que a nossa crença está certa. Ele só aponta para Jesus. Então, assim, muitas das vezes nós temos a expectativa de que o Espírito de Deus daria continuidade à crença que nós estabelecemos. Falamos sobre o Senhor ter removido as vestes da figueira, as folhas da figueira, e ter trazido a sua cobertura.
Isso é muito importante, porque o Espírito Santo ele não vai confirmar que o nosso esconderijo seja ideal. Ele antes vai trazer para si, para nós, o Cordeiro que ele providenciou para si, segundo a sua justiça, segundo a sua vontade, segundo aquilo que é a sabedoria celestial. E isso é muito importante. Eu estava aqui a olhar para o livro de Êxodo, capítulo 3. Ia pedir, pastora, que pudesses, por favor, capítulo 3, versículo 1. Ora, a serpente era mais astuta do que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher... Êxodos, não, está Gênesis. Êxodos 3. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não consome. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá, tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse-lhe mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu e do Eteu, e do Amorreu e do Ferezeu, e do Eveu e do Jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: Certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então Moisés disse a Deus: Eis que quando vier aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem qual é o seu nome, que lhes direi? E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar. Pai Santo, eu oro, para que assim como tu vês, possamos ver. Que essa mensagem seja apostólica e profética, e da incredulidade para a fé, assim como das trevas para o reino do Filho do teu amor. Eleva o teu povo, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero hoje, nessa noite, trazer um ponto principal. Pastora, mencionaste sobre Adão, no Velho Testamento, no Éden, que o Senhor lhe perguntou onde ele estava. O Senhor perguntou a mesma coisa a Elias: o que fazes aqui? Começamos a ver um padrão. Em como no Éden Satanás atacou Adão e Adão escondeu-se. Satanás atacou Moisés, Moisés escondeu-se.
E depois vemos Satanás na forma de Jezebel atacar Elias e Elias esconder-se. O Senhor perguntou a Adão: onde estás? Sabemos que ele estava por trás da árvore que Deus tinha visto. Depois nós vemos Êxodo, o Senhor falar com Moisés que se tinha escondido em casa de Jetro, o seu sogro, virou sogro, casou-se ali. E nós vemos Elias no monte de Deus. 3 padrões interessantes. Qual é a árvore que Adão está escondido? Ele está com folhas da figueira. Nesse caso, religião. Aonde Moisés está escondido? Nesse caso, casamento. E aonde Elias estava escondido? No monte do Senhor. Repare bem, nesse caso seria como um ministério. Ele disse: despede o teu servo, Senhor, mata-me, não sou melhor que os meus pais, posso ir. Então, nós vemos aqui um padrão muito, muito interessante. Em que há homens que se escondem na autojustiça, nas obras da lei, na religião, na sua autojustiça. Há outros que escondem-se onde são bem recebidos, como foi o caso de Jetro, recebeu Moisés, mas nesse caso no casamento. E quem diria que um casamento poderia ser não só esconder. Quem diria que você podia estar casado com um fugitivo? Quem diria que nós recebemos nas portas da religião fugitivos? De que é que estás a fugir? Aonde estás, Adão? O que fazes aqui, Elias? Porque Elias, nós sabemos que ele estava ali por não estar onde Deus tinha lhe colocado. Deus tinha lhe colocado para confrontar Jezebel. Então, esses 3 homens todos estão em fuga de algo. Mas eu quero pegar especificamente nessa noite sobre Moisés. Porque Moisés, de Adão, Moisés e Elias, são 3 figuras que comeram algo das mentiras do diabo. Mas a Moisés, interessante, o Senhor lhe disse: para de fugir. Em dado momento disse o Senhor a Moisés: atira a vara. Miqueias diz: ouçam a vara é a palavra. E a palavra de Deus é como uma espada mais afiada de 2 gumes. E a sua habilidade é para separar juntas e medulas, discernir pensamentos e intenções do coração do homem. Por isso muitos não gostam de ouvir a palavra, porque serão expostos. Em João, eles não vieram a Cristo porque as suas obras eram feitas nas trevas. Okay? Então é muito fácil escondermos-nos na religião, escondermos-nos no casamento, relações, escondermos-nos até mesmo em pretexto de longas orações. Em pretexto de longas orações. O livro de Judas fala disso, que muitos, com pretextos de longas orações, entram pelas casas e destroem a igreja. Okay? Pessoas que fogem são pessoas que a sua tendência é de não ouvir a palavra. Por que eles não ouvem a palavra? Porque eles não querem que seja confrontado o que está neles. Então eles vão oferecer religião, frutos da religião, obras da religião. Eles vão oferecer casamento, eles vão dar, vão casar. Eles vão até, como está escrito em Mateus 6, ficar de pé, a orar de pé nas sinagogas, nas esquinas, para serem vistos pelos homens. Mas levam um olhar profético para saber, perguntar: o que fazes? Essa semana passada eu lembrava-me de um momento que foi muito estranho na igreja. Há uns anos atrás, pastor Catiano, sei que vais-te lembrar disso. Enquanto eu pregava, de repente olhava para a congregação, depois os meus olhos assentaram sobre uma jovem que estava lá.
E a primeira coisa que aconteceu, eu deixei de pregar e perguntei: que fazes aqui? Porque não era suposto ela estar aqui. Eu meditava nisso, em como ela ofendeu-se comigo. Em como ela ofendeu-se comigo. E depois foi casar. É tipo, está aqui a característica. Porque eu tinha-lhe dito que ela não saísse de onde ela estava. Mas ela, em rebeldia, além daquilo que eu falei, incitada por alguém, ela fez. Nem sempre pessoas feridas são as vítimas que você quer acreditar. Porque as pessoas feridas de Jezebel podem se tornar profetas. E se você quiser entender o que nós estamos a falar, a Bíblia diz que Abraão, o profeta, era amigo de Deus. Esconderei eu alguma coisa de Abraão, visto que os profetas têm essa característica. Profetas são pessoas que se achegam mais próximos para permitir que o Senhor lhes mostre, ou o Senhor lhes permite chegarem mais próximos, para o Senhor lhes revelar o coração deles. Então o Senhor disse a Moisés: Moisés, como sinal de que te envio, te deixarei me adorar nesse monte. Quando conhecemos a história de Moisés, o que Moisés fez naquele monte? O que é que o Senhor disse que Moisés fez? Ele disse: havendo profetas, eu falo com ele em sonhos, mas com Moisés eu falo face a face. Êxodo capítulo 3, pastor Alestes. Mas eu queria chamar a vossa atenção nessa noite, estudar um bocado de Êxodos. Mas a essência da minha mensagem está em duas palavras que estão aqui, que no português nós não damos conta de serem tão semelhantes, tão parecidas, e podemos só olhar a sarça que ardia, o fogo que não consumia, mas nem assim teus olhos se abriram. Verso 1. Êxodo 3, verso 1. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus a Horeb. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. Glória a Deus. Venha comigo para o versículo 9. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Amém? No verso 10. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó. Quando é que Deus o enviou? Vem agora, pois eu te enviarei. Uma das coisas que eu faço, se você quiser aprender, muitas das vezes eu leio a Bíblia de trás para frente. Eu pego e recuo. Então venha comigo. Vem agora, pois, e eu te enviarei. Versículo 9. O clamor dos filhos de Israel chegou a mim e tenho visto. Versículo 2. E apareceu-lhe. Quando é que o Senhor o enviou? Depois de o aparecer. Por que é que o Senhor apareceu? Porque o clamor dos filhos de Israel chegou até ele. O que é que Moisés fazia antes do Senhor lhe aparecer? Apacentava. E o Senhor apareceu porque ouviu o clamor de Israel e enviou-lhe multidões e multidões no vale da decisão. E olhando, Jesus viu as multidões como ovelhas sem pastor. Disse: rogai ao Senhor para que envie trabalhadores. Como é que Deus enviará trabalhadores? Às vezes nós oramos sem termos noção de como é que Deus responde. Aqui Deus está a enviar Moisés como trabalhador. Antes de Deus enviar Moisés como trabalhador, primeiro o Senhor lhe apareceu. Deus não pode te enviar. A razão pela qual muitos não vão, não querem ir, é porque eles não têm o fogo que é resultado de uma revelação. Pastor Catiana, a palavra versículo 1. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro. Amém. Amém. Repara que
a palavra apacentava, no hebraico é Heiai Raha. Heiá Raha. Venha comigo depois, pastora, no versículo 2. E apareceu-lhe o anjo do Senhor. Amém. A palavra apareceu é Raha. A mesma palavra, Eiai Raha, apacentava, pastoreava. E apareceu-lhe o Senhor, Raha. É a mesma palavra. Quando Davi disse o Senhor é meu pastor, Jeová Roi, a mesma palavra, a mesma raiz. O Senhor é meu pastor significa que o Senhor, o pastor, aparecia para quem? Para as ovelhas. Mas ele não aparecia só. Repare bem que a minha pergunta aqui, pastora Catiana, é se, eu acredito ter mencionado nisso na semana passada, repare bem, Deus não viu o clamor de Israel lá em cima? Precisava de Deus descer para ouvir o clamor? Não. Então por que Deus apareceu? Deus ouviu o clamor de Israel, mas não tinha comunhão com Moisés. Lhe disse como sinal: estarás comigo. E ele lá em cima disse: eu falo com ele face a face. Moisés ali tinha comunhão com Deus. Por que Deus apareceu a Moisés? Não foi para ouvir o clamor, foi para que Moisés lhe disse. A chave para os intercessores, quando nós estamos a orar para que o Senhor envie trabalhadores, é na realidade o Senhor revela a eles. Nós vemos isso só rapidamente. Abri um parênteses em Isaías capítulo 6. Os meus olhos viram o Senhor. Os meus olhos que? Quem? Eles viram quem? O pastor das ovelhas. Os meus olhos viram o Senhor. Eis que eu vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o que a minha boca não confessava. O que ele estava querendo dizer na realidade? Que tudo aquilo que ele conhecia de Deus caiu por terra à medida que ele viu o Senhor. Queridos irmãos, isso é extremamente importante. Lembrando-nos de Adão na folha da figueira, Adão na figueira. Quando o Senhor apareceu com as vestes do cordeiro, caiu por terra que Deus era o acusador dele. Deus era o redentor dele. E apacentava, pastoreava Moisés o rebanho. O pastor, ele olha para, ele vê as ovelhas. Ele atenta para as ovelhas. E a Bíblia diz que o sumo sacerdote, o bispo das nossas almas, o pastor, o sumo pastor, disse: Moisés, desci porque eu vi minhas ovelhas. Mas agora eu te apareci para te enviar como meu pastor ali. Eu te apareci para que tivesses comunhão comigo. E eu te envio para que eles tenham comunhão contigo. Deus disse a Moisés: serás como Deus para Arão e Arão teu profeta. E tudo o que eu te disser, Arão vai entregar ao povo. Josué, quando entra no seu ministério, foi dito no capítulo 1, Josué, tão somente que Deus seja contigo, como foi com Moisés. Como é que Deus foi com Moisés? Falava com ele. O que estava a ser dito a Josué? Josué, não é só o título, que tenhas comunhão com Deus e que na tua comunhão com Deus possas nos trazer aquilo que vistes no Senhor. Vede que faças conforme eu te mostrei. Isso é muito interessante porque aonde estás, Adão? Que fazes aqui, Elias? Tira as tuas sandálias. Porque esse lugar é um lugar de terra santa. Porque o Senhor lhe apareceu para lhe revelar. Lembra que quando Elias, quando Deus falou com Adão, não lhe revelou que ele era Yahweh? Quando ele apareceu a Elias, não lhe revelou que ele era Jeová de Sedequeno? Em outras palavras, o Senhor é a minha justiça.
Não lhe revelou nada disso. Mas a Moisés, ele disse, tira as tuas sandálias. Eu vou te revelar quem eu sou. Amém? No versículo 9. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. A palavra aqui é a mesma que está aqui, apareceu-lhe o anjo do Senhor. Então, a Moisés apareceu o anjo do Senhor. Mas no versículo 9 ele disse, eu, o pastor, tenho aparecido, tenho visto, de longe tenho-lhes pastoreado. Moisés vem, agora que eu te revelei, agora que sabes quem sou, eu estou a enviar-te. E ele perguntou, mas quem eu direi que me apareceu? Ele disse, diz-lhes, o Deus que apareceu a Abraão, que Abraão viu. Lembra de Jesus ter dito, Abraão viu meus dias e se alegrou? Abraão viu o meu dia e se alegrou. Abraão Ra. Quem é que ele viu? O pastor. Ea Ra. Então, nós temos noção de que o anjo do Senhor na sarça ardente era Jesus antes de se fazer carne. Jesus não é uma figura histórica. Jesus é o Deus que se fez homem. Emmanuel, Deus conosco. Jesus desceu para que nós víssemos. E a Bíblia diz em Hebreus 1:3 o quê? Que ele expressa a imagem do Pai. O que é que ele disse? Quem me vê a mim, viu o Pai. Quem me vê a mim, viu o Pai. Lembra da mensagem da semana passada? Adão cozeu folhas de figueira. Mas ele tinha visto a glória de Deus. Ageu capítulo 2, pudéssemos ler versículo 5 em diante ao versículo 7. Adão viu a glória do Senhor. Amém? Adão viu a glória do Senhor. Será que aquelas folhas de figueira se comparavam? Queridos irmãos, o que é que significa isso? Adão, na justiça de Deus, ele viu sua glória. Será que naquela autojustiça ele estava a ver a glória? É lógico que não. Mas muitos de nós, na religião, nos relacionamentos, até mesmo nas pertenças orações, né? Deus diz, não useis de vãs repetições, assim pensando que estarias a ver a glória de Deus. Muitos de nós insistimos, até fingimos, está tudo bem. Queridos irmãos, eu não sou contra a igreja, não sou contra o casamento, eu sou contra os esconderijos. Amém? Vou repetir, eu não sou contra a igreja, eu não sou contra os casamentos, eu não sou contra a oração, eu sou contra o esconderijo, onde nós nos escondemos. Medos geram crenças. Crenças, hábitos, ídolos, que atraem demônios. Por isso é que vocês têm muitas lutas nos casamentos. Tiago pergunta, de onde é que vêm as vossas lutas? É que você vai se esconder num lugar e de repente as tuas expectativas não são possíveis de ser cumpridas lá, ou supridas. Porque aquele é onde você devia estar escondido, era na presença de Deus. Você tinha que ter um encontro com o teu pastor. Você tinha que deixar ele se revelar a ti. O discurso de Elias parece espiritual. Eu não sou melhor do que ninguém. Muitos oram assim, Senhor, quem sou eu? Sou um pobre pecador, eu não tenho, eu não sou, nós somos pó, do pó viemos, ao pó voltaremos, vai mais agora no funeral, Deus tem prazer na morte dos seus santos. Sabe o que dá não ler a Bíblia? E de repente há certos discursos que a gente se sente flagelado. Na autojustiça, nos punimos a nós mesmos e assumimos que a conhecemos a Deus. Eu uma vez ouvi um grupo de estudantes da escola bíblica, não de onde eu me formei, Tamarra, e vi eles passarem por nós, e eu com um grupo de jovens a quem eu estava a pastorear, a quem eu tinha o meu rosto, a quem eu apareci.
Você deve entender isso. O Senhor revelou-se a Moisés. Moisés viu a face do Senhor. Agora, quem está a ver Moisés, está a ver alguém que viu Deus. Jesus disse, quem me vê, vê o Pai. A razão pela qual Deus não promove homens na carne é para que você não tenha uma imagem distorcida de Deus. A razão pela qual Deus te ama e ainda assim te espreme é para que não possamos oferecer algo que não veio dele. Muitas das vezes as pessoas ao ensinarem, a pregarem, começa Deus, depois se ele não tiver maturidade, entra a carne dele. Por isso que o outro disse, eis que eu te digo, assim, assim. E ela parecia, eu nem vou julgar aquela parte, parecia ser boa. Mas tudo estragou e azedou quando ele disse, assim te diz o Senhor, Feliz Natal e próspero ano novo. Opa. Só faltou já o coisa agora dizer Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle All the Bell. Amém. Isso é só imaturidade, é a carne dele. Aquela parte se calhar estava boa, mas ele não soube calar. Está a ver quando você está debaixo da necessidade e a pressão de performar perante os outros? Mas Deus, essa mensagem é tão simples, eu vou só lhes dizer que o Deus de Abraão me apareceu. Tudo o que nós precisávamos era dessa simplicidade do Senhor se revelar a nós. Por isso Paulo diz, querido irmão, vou repetir, tudo o que nós precisamos era do Senhor se revelar a nós. Por isso Paulo adverte, porque nós fomos criados. Eclesiastes 3 diz o quê? Que Deus colocou em nós o desejo pela eternidade. Por isso Paulo adverte, cuidado se aparecer algum anjo, homem ou nós mesmos, que vos preguemos um outro evangelho. Qual outro evangelho? João diz, todo aquele que nega que Cristo, Deus, se fez homem, não deem crédito, considerem isso maldição. Os apóstolos, nesse caso o apóstolo Paulo, nós estamos a falar do período inicial da igreja, não necessariamente os dias de Paulo, mas o período da igreja primitiva que nós conhecemos. 325 anos depois, estamos a falar de factos históricos, entra o imperador 312, Teodósio, 325, Constantino, Tratado de Niceia, onde é feita a paz romana, já não se persegue os cristãos, já podem sair da igreja em casa, já podem sair das catacumbas, agora torna-se a religião oficial do Estado e eles controlam e determinam o que é que pode e o que é que não pode. 325 anos depois de Cristo. Os primeiros 4 séculos da igreja. No ano 600 depois de Cristo, surge Mohammed, que diz, ou Maomé, que diz que o anjo Gabriel lhe apareceu. Paulo advertiu, cuidado. Se vier alguém que disser anjo, homens, ou nós mesmos, Paulo colocou-se a si mesmo, dizendo que eu não posso ir além de Cristo. A maior parte das pessoas não tem noção de que todos os profetas dos livros islâmicos, do Alcorão, que são vários livros, os hadiths, todos os profetas são judeus. Às vezes eu pergunto a muçulmanos exatamente isso, os olhos deles se abrem. Diz, como é que vocês dizem que têm que matar os infiéis, que não acreditam em Allah, que são os judeus e os cristãos? Mas nos vossos livros estão escritos, se tiveres dúvidas sobre Deus, procura o povo do livro. E o livro que Maomé falou é esse. E os vossos profetas. E inclusive Jesus, chamado no árabe Isa, é um profeta deles, considerado profeta somente. Mas lá dentro mesmo está escrito que Maomé morreu. É por isso que eles vão a Medina
Mas está escrito que Jesus é o único profeta que ascendeu aos céus. E que vai voltar para julgar. Maomé não vai voltar para julgar. Não sou eu, como teólogo cristão. Segundo a teologia islâmica, Isa ascendeu e vai descer para julgar. Muhammad não. E nem assim eles conseguem enxergar. E lá vem os buluzentos, que temos que considerar que o islamismo não é uma religião violenta. Quando o islamismo não significa senão submissão. Em todos os lugares que o islamismo for introduzido, tendo os sunitas e xiitas, todos os lugares que o islamismo for introduzido, a lei Sharia implicará que a Constituição já não é mais da República, mas é a lei Sharia. E que dentro da lei Sharia, a perseguição aos kufirs, infiéis, é legítima adoração a Allah. E para o meu espanto, a igreja não entende nada disso. Para o meu espanto, os líderes locais não entendem nada disso. Para o meu espanto, o que aconteceu em Moçambique não aconteceu da noite. E ainda assim ninguém está de acordo. Agora, querido pastor, vamos só voltar aqui. Paulo, sabendo que esse é um desígnio divino sobre o homem, disse: cuidado, não dê um crédito a nenhuma outra mensagem fora da mensagem que aponta para que Deus se tornou um homem. Porque em Moisés, Êxodo 3, Deus desceu, mas não se fez homem. Apareceu a Moisés. Moisés tinha um nível da revelação de Deus. Aleluia. Mas em João 1, Deus se fez um homem. O anjo do Senhor do Velho Testamento agora é a palavra que se fez carne, Jesus. Amém. E ele disse: quem crer em mim, eu e o Pai, faremos morada nele. Essa morada, em Êxodos, Moisés construiu o tabernáculo. A palavra em João 1,14, a palavra se fez carne e tabernaculou no nosso meio. Noutras palavras, é necessário acordar. Porque a mensagem é clara. Que Jesus não veio para nós brincarmos e ele concordar na religião que nós escolhemos. Porque todos os caminhos, segundo os filósofos, dão a Deus. Mas eles nunca chegaram lá. E como é que a gente sabe que eles nunca chegaram lá? Porque fica na incógnita aonde é que eles estão. Para nós não é incógnita. Então você fica DEP, RIP. Para nós não é incógnita. Todo aquele que não nasceu de novo não está em paz com Deus. Ele vai descansar como inimigo de Deus. Todo aquele que nasceu de novo, ele não está a descansar, ele não está a dormir ali. Quando Jesus disse, vamos acordar Lázaro, eles pensavam que Lázaro estava a dormir. Ele não está a descansar. Isso era no Velho Testamento. No Novo Testamento, quem está em Cristo não está mais naquele túmulo. Aquilo é só o corpo, aquele tabernáculo terreno. Porque o Espírito dele se uniu ao Senhor. E não é mesmo verdade quando se acredita que todos morrem e depois Deus lhes destitui. Não é verdade. Eles já foram destituídos a partir do momento que eles não receberam Cristo. Esse aqui é o ponto. Agora, é necessário às vezes termos bases bíblicas, bases teológicas, para nós depois nos inspirarmos na palavra, ao invés de nos inspirarmos em falsos fundamentos. Ok. O que é que o Senhor fez? O Senhor apareceu. Mas apareceu a quem? A Moisés, enquanto Moisés apareceu para as ovelhas. É interessante que o termo que nós estamos a usar aqui nessa noite é apareceu como revelação. Então, quando as ovelhas estavam a ver Moisés,
vamos considerar mesmo assim, elas estavam a ter uma revelação. Por isso, Salmos 23, o Senhor é meu pastor. Porque ele, como pastor Davi, ele apareceu para as ovelhas. Lembra? Ele disse, Saul, o rei, quando o urso viesse, quando o leão viesse, ele aparecia para resgatar a minha ovelha. Então as ovelhas conheciam o seu pastor, em breve ele aparecerá. Em breve o meu Redentor se levantará. Amém. Isso é muito profundo. Por quê? Foi-me feita uma pergunta, pastor, qual é o perigo de ter pessoas que estão no ministério que Deus não nos chamou? Eu nem acabei de ouvir a pergunta, eu disse todo o perigo. Porque se a Bíblia diz, ninguém pode dar aquilo que ele não tem. O que é que eu vou dar? Aonde é que eu vou te levar? Da onde é que eu vou te tirar? Se o Senhor não me apareceu. Amém? Imagina um piloto num avião, mas ele não sabe nem sequer o que é avião. É pula fora antes de que a porta feche. Corre dali. E assim, queridos irmãos, não é mesmo, como é que eu posso dizer, não tem como te dizer isso de uma forma, como é que se diz? Embelezada. Sentar aos pés de um falso ensino é gravissimamente perigoso. Por isso João disse, considerai isso maldição. Muitas maldições surgiram quando você sentou aos pés de falsos ensinos. Você está a ouvir alguém que está a fugir. Você está associado a alguém que está a fugir. Os ímpios ainda foram mais sábios do que o que nós vemos dentro da igreja. Quando descobriram que Jonas era o fugitivo. Porque uns que se afugentam no turismo. Uhum. Não, queridos irmãos, nem todo mundo foi chamado para emigrar. E nem todo que lhe deportaram é o diabo. Às vezes é o Senhor a te trazer de volta. Lembra quando a Bíblia diz que a baleia deportou Jonas? Ele dá essa história atrás aqui, teu passaporte vai morar, vai dar. Meu coração, meu mestre, dá meu coração igual ao teu, coração disposto a obedecer. Não desliguem na live, calma. Calma, volta. Amém? Mas vai dizer, esse pastor não é de Deus. O Senhor me prometeu. Às vezes você comeu queijo a mais, pizza a mais. E você acha que estava indo na embaixada. Não viste denied. Viste? Não. A Bíblia diz em Tiago, não brinca. Ninguém diga no seu coração, eu vou ali. Antes pergunte, consulte ao Senhor. Sim, o Senhor. Amém. Amém? Glória a Deus. Então, aonde estás é uma característica de pessoas que já comeram. Debaixo do engano de Satanás e não estão a ser guiados na justiça que vem pela fé no que Jesus fez. Pela fé no que Jesus fez. Pela fé ocupando o lugar de Jesus. Porque o que Jesus fez foi preparar um lugar para nós. Ele disse, na casa do meu pai tem muitos lugares. Amém? E ele disse, eu vou preparar um lugar. Quem disse que o lugar não está preparado? Você ainda fica a olhar para essa passagem, não, Jesus está preparado, Jesus não tem mesmo... Quer dizer, Jesus é negligente, que já não preparou. Agora a Bíblia diz, nós estamos nele, nós já estamos assentados com ele. Amém? Nele. Agora, a Bíblia também claramente diz que Deus já fez um homem e habitou no nosso meio. E vimos a sua glória. Vimos a sua glória. Para quê? Com que objetivo? A Bíblia diz, chamou os 12 para estarem com ele, para lhe verem. E depois para os enviar. Qual era a característica dos apóstolos no Velho Testamento? Eles tinham estado com Jesus. Eles viram o pastor. Logo eles foram pastorear depois de terem sido pastoreados. O pastoreado não é ter o título pastor.
E aí, ele apacentava. Mas eu só posso apacentar. O que significa? É que as palavras são muito semelhantes. E a palavra apacentar, pastorear, tem a ver com ser amigo. Se o pastor não é amigo da ovelha, não disse que o pastor é da confiança da ovelha, não é isso que estamos a falar. Jesus disse, não vos chamo mais somente que amigos, servos. Por quê? Porque o servo não conhece a vontade. Quando é que Moisés conheceu a vontade do Senhor? Quando lhe apareceu. Então, que amizade é essa? É revelação. Ele lhe mostrou quem ele era. Por isso é que ele disse, Abraão, meu amigo. Por quê, amigo? Anda na minha presença, ser meu amigo. A perfeição qual é? É amigo dele. Qual é a perfeição? É você andar na revelação dele. É você não diminuir, é você não acrescentar, é você não ter folhas de figueira, é você não escolher aonde vai. É como o Senhor disse a Jeremias, aonde te enviar, tu irás, e o que eu te disser, e o que eu te revelar, é isso que tu vais fazer. Amém? Que você seja selado com essa palavra nessa noite. Aonde o Senhor te enviar. Lembra, ele primeiro apareceu a Jeremias, depois lhe enviou. Ele disse, não escolhes o que vais dizer. O que eu te disser está impresso no teu espírito. E então Jeremias disse, se eu disser que não falarei mais desse nome, eu não consigo contê-lo, porque é como fogo entranhado nos meus ossos. Há uma graça que Deus coloca sobre um homem para que ele não lhe desobedeça. Há uma graça que Deus colocou sobre Jonas para que ninguém lhe recebesse. Você está a entender a rejeição? Entendeste? Até a religião não te aceita. Não, isso só pode ser do diabo. Então, há uma graça que Deus coloca sobre os seus que ninguém lhe aceita, que ninguém lhe rejeita. Não força a barra, né? Porque eu disse, até os ímpios foram mais justos. Disseram, Jonas, explica. Repete ainda, Jonas. Nós estamos todos aqui, cada um a orar pelo seu Deus. Não, você está a dizer que a revelação, você está-nos a revelar que a tempestade é por tua causa. Então eles temeram mais a Deus do que muitas das vezes a igreja faz. Eles pegaram no ímpio, nesse caso o Jonas, o fugitivo, o atiraram para fora. E depois disseram, Deus do Jonas, o Deus que não se revelou a nós. Querida irmã, não se revelou a eles quando Jonas conhecia Deus. O problema de você muitas das vezes brincar de turismo é que você conhece Deus. E você está no meio dos outros que não lhe conhecem. Mas se você pastoreasse, eles conheciam Deus em ti. Eles veriam Deus em ti. Está aqui o grande problema. Amém? Vou continuar novamente a te dizer o que eu disse na semana passada. Ouça a minha voz. Amém? A nossa série Eu Já Comi, ela tem dois pontos específicos. O que Satanás deu ao homem para comer no Éden e despiu da glória. Mas Jeremias diz, achando as tuas palavras, logo as comi. E nos revestiu da sua glória. Nós recebemos a revelação de Cristo e isso se tornou a nossa glória. Foi feito para nós glória, santidade, justiça. Glória a Deus. Por isso pregamos não o pecado dos outros, mas a redenção de Jesus. Pregamos nós fraquezas dos outros. Me exalto nas minhas fraquezas, para que você veja a glória de Deus em mim, a graça de Deus em mim. E isso me basta. E isso me basta. Amém. E amém. Vou passar a palavra à pastora. Glória a Deus. Aleluia! Então ele apacentou. O que significa? Cuidou como amigo. Mas esse cuidar como amigo, o pastor, que era um humano, a ovelha, eles não são da mesma categoria. O que significa isso? Ele cuidava, ele transferia o cuidado dele. E o que nós transferimos? A revelação, o conhecimento dele. Amém? Aleluia. Agora, o Senhor lhes apareceu. Paulo viu o Senhor. A característica apostólica, eles tinham estado com aquele que lhes fez não mais servos, mas amigos.
que sabiam a vontade do Senhor, para que então pudéssemos ser enviados. Amém. Ia pegar neste ponto, pastor, sobre a importância de termos uma revelação e após a revelação sermos enviados. Porque Paulo perseguia, mas após o Senhor se revelar a ele foi enviado, após ele ter tido uma revelação de quem o Senhor era. E muitas das vezes nós vemos as pessoas quererem ir, quererem fazer as coisas no Senhor, sem que o Senhor se revele a elas, sem eles conhecerem ou permitirem que o Senhor se revele a eles. Pastor, lembra que nessa manhã nós falávamos muito interessantemente. Lembra que nós falávamos? O pastor é advogado, ele é médico, ele é conselheiro matrimonial, ele é também juiz, ele é professor, o pastor toca em todas as áreas. E eu disse, não se engane quando, amém? Não se engane quanto à questão da situação de acreditar que primeiro está um presidente, depois está um pastor. Não faz isso. Eliseu, porque o pastor representa Deus. Não estamos a confundir e você tem o problema até não é o que eu estou a dizer, o problema é que uns tentam dominar os outros. Uma vez me perguntaram, pastor Mauro, quando alguma vez, eu falei, isso é destituição. Foi-me perguntado, pastor Mauro, alguma vez estarias na política cristã? Eu não. Isso é deixar de cargo. O meu cargo é o cargo dele. Eu fui eleito, aqui eu não sou destituído. O meu cargo é o cargo dele. Agora, nós honramos os políticos, em função deles. Assim como eu, como sou pastor, eu não tiro o lugar de um pai biológico. Mas o problema é que uns dominam, tentam dominar outros. E a ordem é clara. Toda essa desordem é só o espírito de Jezebel. Porém, era Deus, governos e então a sociedade. Agora, é lógico que nós também aqui entramos naquela questão de laicidade, separação do Estado e separação da Igreja do Estado. Por que entrou isso? A maior parte das pessoas entende laicidade como um argumento de governos ou estatais. Não. Jesus é quem disse, dá a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Sabe o que ele falou? Separem para que a política não use a religião para dominar. Essa é a história do Império Romano que usou o cristianismo e chamou então aquilo que se conhece Igreja Católica para dominar. Uma parte das pessoas não sabe que um Papa ofereceu África à corte portuguesa. A maior parte das pessoas não sabe que há terras em Angola que foram dadas à Igreja Católica. A maior parte das pessoas não sabe disso. Isso não vai ser, mas é a realidade. Houve um Papa que ofereceu África a Portugal. Por isso é que Portugal se navegou a África. E depois seguiram os espanhóis, seguiram os holandeses. Porque foi uma oferta. Só que os holandeses eram evangélicos. Os espanhóis eram católicos. Então, daí Jesus dizer, dá a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Para quê? Para que não haja nem desonra ali, nem desonra aqui. Para não se confundir as coisas. Mas não é porque um está abaixo. Então, muitos cristãos são rebeldes. Porque eles acreditam que se Deus não haveria isso. É mentira. É mentira. Muitos homens políticos são rebeldes. Eles usam a Bíblia para dizer que toda autoridade, que nenhuma autoridade vem de Deus. A autoridade não é o cargo. Então, pai, aquilo que ele está a dizer é que a autoridade parte, a autoridade é um ofício em Deus. Que significa? Então eu abro uma empresa, de repente eu sou a autoridade que vem de Deus? Não. A empresa é tua, dá-te por contente por causa disso. O que é que ele está a dizer? Biblicamente, o que é que ele está a dizer? Ele está a dizer que os homens ocupam e representam aquilo que era de Deus. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, domine ele no lugar de Deus na terra. Então, autoridade delegada. Amém?
Glória a Deus. Então, é um perigo muito grande sobre isso. Tanto quanto é aquela questão, como eu disse. Escondem-se na religião, nos relacionamentos e até num monte de, até falar aqui em níveis de autoridade. Ok? E é necessário nós entendermos isso. Porque o foco é você conhecer Deus. E ninguém podia conhecer Deus. Lembra? Eu disse, Moisés, o Senhor lhe apareceu. Ele tinha uma revelação de Deus. Mas Deus não habitou nele. Deus falou com Adão, mas não lhe revelou o nome dele. Falou com Elias, mas não lhe revelou aquilo. Mas ele revelou-se a Moisés. Mas Deus se fez um homem. E ele disse a Moisés, Moisés, ninguém pode ver a minha face e viver. Mas ele trouxe a face dele em Cristo. Para que nós, lhe ouvindo, tivéssemos a vida eterna. Para que ele habitasse em nós. Para que nós fôssemos o tabernáculo. Moisés construiu um tabernáculo e ele disse, eu não habito num templo feito por mãos. Porque ele próprio opera em nós. Para que sejamos nós a sua habitação. Então, o que é que nós estamos a falar em João 14? A restituição do propósito original que Satanás destruiu em Adão e Eva. Se, comendo, fomos despidos, se Adão e Eva comendo, fomos despidos, nós, achando as suas palavras, somos revestidos. Por isso é que ele tirou as folhas das figueiras e revestiu-lhes com a veste do cordeiro. Ageu 2, rapidamente, terminando, pastor Caetano. 5. Segundo a palavra que concertei convosco, quando saístes do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós. Aleluia. Não temais. O meu habitava no meio. Ele habita em nós. Ele já não habita só ao redor. O tabernáculo é ali visível, externo. Essa é uma das consequências de ter já comido. Agora, revestidos de Cristo, o tabernáculo somos nós. O Espírito dele habita em nós. O Espírito Santo está em ti. Ali eles viam, às vezes aqui não se vê. Às vezes você não sente. Não é acerca disso. Mas ele te deu algo. Ele fez de ti amigo dele, te dando a conhecer a vontade, a palavra e os caminhos dele. Continuando, verso 6. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra e o mar e a terra seca. E farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Nós Exércitos. somos essa casa. E ele pergunta, como aqueles que sobreviveram, por acaso vocês comparam a glória do passado com essa glória? Adão, comparas essa glória das folhas de figueira com a glória de Deus? E Deus abalou aquelas folhas. Então, na presença de Deus, Adão ficou nu novamente. Lembra de Moisés? Quando atirou a vara, viu a serpente e fugiu? Agora imagina, agora Adão ficou nu. Quer dizer, se esconder, vem cá. Então, uma das características, eu ensinei algo. A verdade é perigosa. Porque o Senhor disse, conhecerás a verdade e a verdade, certo? E eu digo, o perigo da verdade é que a verdade te desloca. Quando Moisés conheceu a verdade, ele já não conseguiu ficar na casa de Faraó. Só que um dos perigos da verdade é que quando saíste da casa de Faraó, Moisés, saíste da casa de Faraó, agora vais procurar e achavas que na casa de Jetro era a tua segurança. Jacó, fugindo de Esaú, achou que na casa do irmão da mãe dele estava a segurança. Descobriu uma prisão de 21 anos. Moisés foi só 40. Ele descobriu uma prisão de 21 anos. Está vendo? Quando você conhece a verdade, vou te dar um conselho. Corra aos pés do Senhor Jesus. Corra aos pés do Senhor Jesus. Porque senão, você vai descobrir verdades. E você vai ficar destroçado. Por isso é que muitos não abrem mão. Eles sabem a verdade.
Só que eles fingem não saber. Gideão descobriu a verdade que o problema econômico que eles estavam a ter era então a casa do pai dele. Quando você descobre certas verdades, Deus não te mandou agir. Era para te libertar, não é para você se arranjar mais outro jugo de escravidão. Então, uma vez, Pedro disse, para quem irei? Se só tu tens as palavras da verdade, da vida eterna. O que é que Pedro disse? É nele. Não... E Moisés disse, Senhor, se a tua glória não vier, não vamos com anjo? Lembra, Paulo disse, ainda que venha anjo, ele disse, se o teu espírito, se a tua glória não vier, ninguém vai. Lembra, Pedro? Ninguém vai pregar o evangelho até que do alto, segundo as palavras que o Senhor deu, até que do alto sejamos revestidos pelo Espírito, que antigamente habitava entre eles, agora em nós. Então, é uma decisão de não mais ser despido. Porque se você se reveste de falsas coisas, o Senhor vai abalar isso. Porque o desejo de Deus é trazer o desejado das nações. Sabe qual é o desejo de Deus? É responder ao teu coração. E Ele vai abalar coisas que você se esconde. Por isso é que Ele abalou Jonas. Está a ver como é que chama aquilo ali? Está a ver o cruzeiro de Jonas? Mayday, Mayday. Afinal era Jonas. Deus revela quem está a trazer aqui o Mayday. Amém. No nome de... Cuidado com isso. Amém? Onde estás, pode estar a destruir a vida de outras pessoas. Amém. Pai Santo, te louvo e te agradeço. Sei como os irmãos, ao descobrirem a verdade, estão em pânico. Porém, que eles se aquietem pelo teu Espírito. E nessa noite eu oro que o Senhor lhes dê poder. Poder que vem do teu Espírito somente. No nome de Jesus Cristo de Nazaré. Poder. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Eu acredito que na próxima semana, em função do que eu vi agora, numa visão, provavelmente eu estarei a ensinar-vos sobre esse poder que eu acabei de falar. Deus o abençoe, pastora. Amém, pastor. Muito obrigada. Domingo, às 10 horas, aguardamos por vocês, a igreja em casa. Medite na palavra que foi liberada, ore por nós. Ore pela igreja, orem uns pelos outros, busquem o Senhor naquilo que Ele tem estado a fazer no meio da sua igreja. Amém? Deus abençoe. Na terra havia toda a semente, porém faltava um homem que pudesse lavrar a terra e serem frutíferas. Assim, Deus criou o homem. E ao criar o homem, Deus colocou a palavra na boca dele para que ele chamasse as coisas à existência. Esse mesmo poder é a palavra de Deus na minha boca.